como é bom chegar até você com o programa Gente de Fé. Esse programa, ele quer trazer a você não apenas milagres que acontecem, não apenas pessoas que venceram por ter fé, mas pessoas que, mesmo permanecendo em pé, não conseguiram aquilo que queriam, mas que, por permanecerem em pé com a sua fé, conseguiram entender o sentido, o para-quê das coisas. E muito mais, a fé dessas pessoas que fazem com que elas sintam a presença de Deus com elas em todos os momentos. Mesmo quando parece que tudo caiu por terra, mesmo quando parece que as coisas não deram nada certo, mas a pessoa que tem fé, esta pessoa permanece com essa certeza. Deus está comigo. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco da história de alguém que já é muito conhecido, principalmente aqui na TV Canção Nova. Para mim é uma alegria, é uma honra de estar com ele aqui no nosso programa. E não preciso nem fazer tantas apresentações. Professor Felipe Aquino, que alegria e que honra. Bem-vindo. Amém, amém. É uma alegria para mim também, padre. Uma alegria. Qualquer programa aqui na Canção Nova, qualquer atividade aqui para mim é uma alegria. Eu vi a Canção Nova nascer, lá, aliás, na rua que era a casa dos meus pais, na cidade de Lorena. Ali nasceu, ali perto do Colégio São Joaquim, né? Há 40 anos mais ou menos. Então, é uma alegria sempre estar aqui em qualquer atividade da Canção Nova. E o senhor, nós estávamos até conversando um pouquinho aqui nos bastidores, antes de começar o programa. O senhor tem o programa Escola da Fé. Isso. E hoje nós vamos conversar não com o professor, nós vamos conversar com o Felipe Aquino. Isso. Porque, é claro, muitas pessoas são atingidas pelos seus livros, pelos seus programas, pelas suas palestras, mas hoje nós queremos trazer o homem, gente de fé. Então, começo com uma pergunta, um pouquinho da sua história, da sua família. Sim. Quem é Felipe Aquino? Olha, padre, eu dou graças a Deus pela família que eu nasci. Eu acho que tudo que eu sou hoje, eu devo muito à minha família, ao meu pai e à minha mãe, sobretudo. Meu pai era um homem muito simples, um sitiante, que ele estudou até o quê? Quarta série, hoje seria de primário, né? Chamava de curso primário, né? Sim. Mas antigamente o curso primário era muito bom, né? As pessoas aprendiam muito, né? Em pouco tempo. Então meu pai, ele, embora fosse uma pessoa muito simples, mas ele lia, eu me lembro que ele tinha dicionário em casa, ensinava a gente já com 4, 5 anos de idade a escrever, ele gostava muito disso. E era um homem religioso, graças a Deus. Ele estudou no Colégio São Joaquim em Lorena, que no tempo da infância dele, em 1917, o Colégio São Joaquim em Lorena estava começando. E com muitos padres, a maioria padres franceses, italianos, né, que os salesianos, né? Eu me lembro dele falar os nomes, padre Marsiglia, padre Renaudin, né? Era tudo francês. Mas aqueles padres muito bons, né, que vinham assim em missões para o Brasil, né? E ali meu pai estudou. Teve uma formação muito boa, formação católica muito boa. E minha mãe, que era de Taubaté, teve uma formação também muito boa, porque minha mãe estudava em o colégio de irmãs salesianas, em Taubaté, em Guaratinguetá, o Colégio do Carmo. E eles casaram, éramos 9 irmãos, 8 homens e a mais nova uma menina. Depois de 8 homens nasceu uma menina. E ali, nesse ambiente, eu fui criado, né? Mas criado assim, eu me lembro que minha mãe, todos os dias, era 6 horas da tarde, cronometrado, rezava o terço. Podia, como diz o povo, chover canivete. Podia chegar quem fosse em casa de visita, não tinha, não. Ela ou vem rezar com a gente, ou espera na sala a gente acabar o terço. Ela não abria a mão, né? E outra coisa muito bonita que ela fazia, né? Como ela conhecia essas devoções muito fortes na igreja, Sagrado Coração de Jesus, né? A novena, às 9, sexta-feira, 1ª do mês, ela ensinava isso a gente e estimulava a gente a fazer, sabe? E a gente fazia, e o colégio também salesiano estimulava, né? E o colégio tinha uma aula de religião muito boa. Então, isso foi a minha base,
sabe? Aí, nesse colégio, eu estudei até os meus 14 anos de idade. Depois, com 15 anos de idade, eu fui para Campinas, eu fui para a escola preparatória de cadetes do Exército, porque, engraçado, eu nem sei porque eu fui, né? Na verdade, na minha cidade não tinha mais como eu continuar estudando, não tinha assim um colegial. E eu tinha um tio que morava lá em Campinas, mora ainda até hoje. Uhum. Ele disse, olha, aqui tem uma escola de cadetes aqui muito boa, prepara para a Academia Militar de Agulhas Negras. E é o colegial. Se você depois não quiser ir para a academia, pelo menos você tem um colegial, é de graça, você mora, você tem... É porque já é no regime militar. Uhum. Ora, aí tem um concurso para fazer, o Brasil inteiro. Eu fui, prestei o concurso e passei. E fiquei ali 3 anos, né? Mas aí, padre, que eu queria dizer uma coisa muito interessante, né? Com 15 anos eu saí da minha casa. Era um adolescente. Eu ia para casa, eu voltava para casa assim a cada 3 meses, porque Campinas era longe, não havia hoje, por exemplo, a rodovia Dom Pedro I, que facilita o acesso. A gente ia para São Paulo, pegar uma baldeação em São Paulo ir para Campinas. E também custava, não tinha dinheiro também nessa época, né? Meu pai com 9 filhos e tal. Bom, mas uma coisa que me marcou, não é? Eu não me perverti. Uhum. Porque eu morei num ambiente em que só jovens, tudo longe da família. Então tinha aquele muito negócio, final de semana, a moçada ia às vezes para a zona de prostituição. Uma espécie de república, hoje, mais ou menos. E queriam me levar, né? E eu digo, não vou. Eu já tinha valores bem definidos, sabe? Como é importante a gente ter... Eu falo para os casais, como é importante formar um filho bem até os 14, 15 anos. Eu me lembro que no colégio que eu estudava, um padre, aliás, amigo do padre João, do padre Sérgio Rocha, né, lá nos idos de 1963, ele colocou na mão um livro que até hoje é um livro de cabeceira, Construir o Homem e o Mundo, de um padre francês chamado Michel Coir. Esse livro é tão bom que eu republiquei esse livro agora aqui, porque ele parou de ser publicado. Eu fui buscar esse livro lá na França. Mas eu comecei a ler esse livro, eu tinha 13, 14 anos. Aquele livro moldou a minha fé, meu caráter, a minha estrutura religiosa, sabe? Então, quando eu olho para mim, assim, lá nos meus 14, 15 anos, eu já me via com uma pessoa formada. O que eu agreguei nos meus 14, 15 anos foram, assim, claro, a gente agregou, aí eu vou estudar um pouco de teologia e tal, mas a base, digamos assim, de fé, de caráter, já estava ali, formado. Então, eu estimulo, eu digo hoje, meus 5 filhos, né, temos 12 netos, eu digo, invista na formação das crianças até os 14, 15 anos, porque depois eles vão embora. Aí fica e hoje mais difícil ainda, né, com esse mundo mais aberto, com internet. Com os acessos a tantas outras Então, a minha fé foi uma coisa, eu digo para o pessoal, eu nasci católico. Eu escrevi um livro que eu chamei Por que Sou Católico? Eu botei na introdução dele lá, nasci católico. Né? Eu nunca tive assim um momento de conversão. Claro, a conversão, a gente sempre está em conversão, né? Mas eu nunca tive assim aquele choque de conversão, né? Sim. Por quê? Porque, graças a Deus, fiz a minha primeira comunhão com 7 anos de idade, 8 anos de idade fui crismado, nem sabia nem o que era a crisma, né? Um dia teve uma crisma lá na minha cidade, lá, o senhor bispo lá, né? Nem me lembro, da Dom Luiz, né? Eu digo, vou ser crismado. Fui lá arranjar um padrinho, lá um primo que era mais velho. Você quer me crismar? Quero. Pedi para meu pai, pode. Fomos lá, fui crismado com 8 anos de idade. Olha só. Mas engraçado, eu não sabia nada, meu sacramento já agia, né? Porque, claro. Não é? Interessante. Quer dizer, então eu fiz toda essa carreira aí normal, então estamos aí. E família? Sua família, o senhor disse um pouquinho da sua família como pai, como mãe, sim, mas o senhor constituiu uma família. Sim. O senhor casado, sim, filhos, netos. E como foi este Felipe Aquino que, ao ter esta base familiar, construiu essa família? Bom, aí tem uma coisa também, padre, que é interessante, que influenciou muito a família que eu construí, a família de onde eu saí. Sim. Como eu saí de uma família com 9 irmãos, e eram 8 homens, então a gente não precisava de amigo, né? Porque eu com 8 irmãos, e vinham muitos amigos, porque cada um também tinha os seus amigos, e a gente, graças a Deus, morava numa casa que tinha um quintal grande, tinha até mesmo um campinho de futebol, então era um ambiente muito bom. Aquelas brigas de criança, tudo tal, mas no fundo era um ambiente muito bom, né? Uhum. Então,
que aconteceu em mim? Ficou o desejo de reproduzir isso. Tanto é que alguns padres me tentaram levar para o seminário, sabe? Tentaram mesmo, porque eu era um jovem religioso, de missa, de tudo, no colégio. Né? Vários padres bons. Você não quer ser padre, você não quer ser salesiano, não quer... Né? E eu não tinha vontade de ir. Porque eu tinha vontade de construir uma família como era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Sim. Então hoje eu fico pensando assim, sabe, padre, eu acho que muita gente não acredita na família, que talvez não tenha vivido uma experiência agradável de família. Então isso foi muito importante para a família que depois eu construí. Tanto é que quando eu comecei a namorar, eu digo, bom, eu quero arranjar uma namorada que ela queira ter bastante filho. Essa é uma condição que eu coloquei. Ter muitos filhos. Eu digo, porque eu quero casar para ter filho, porque minha família eram 9 filhos, meu pai era 9, e aí eu encontrei uma moça, né, que foi minha esposa há 40 anos, e ela queria também, porque ela tinha 6 irmãos também. Interessante também. 6 irmãos, eles lutavam com muita dificuldade, o pai era açougueiro, muito doente, até que morreu muito cedo, com 50 e poucos anos, mas era também uma família, ainda eles são uma família muito unida. E ela também, não, tudo bem. E outra coisa, eu coloquei três condições para minha namorada. Primeiro, tem que ser católica. Ela era a filha de Maria, né, da congregação mariana. Da congregação mariana. Segundo, ela tem que gostar de bastante filho. Né? Terceiro, ela tem que gostar de estudar. Isso ela não gostava muito, não. Tem um episódio interessante no começo do nosso namoro, e quase que eu terminei o namoro. Porque eu comecei a namorar ela, era no dia 21 de dezembro de 1970, num baile de formatura da irmã dela. A gente já estava com amizade e tal. Mas aí, eu já tinha terminado o colegial, eu ia indo para a Academia Militar de Agulhas Negras, que já corresponde ao curso superior, e ela estava na 8ª série, com a mesma idade minha. Nós dois tínhamos 20 anos de idade. Ela estava na mesma idade minha, e ainda estava na 8ª série de ginásio. De 8ª série, né? E estava, me lembro que era dezembro, estava com 3 recuperações. Ela? Ou ela passava nas 3 recuperações, ou ela repetia de ano. Eu falei, tá aí, ó. Ou você repassa nas 3, ou acabou o namoro. Condição. Porque eu gostava de estudar. Né? E eu digo, não vou casar com uma mulher que não gosta de estudar. Vai ser difícil a gente se entender. Não era maldade minha, não. Eu achava que o casamento tinha até alguns ajustes aí. Pois olha, padre, a mulher rebolou e passou nas 3 recuperações. Eu me lembro que eu dei aula para ela de matemática, dei aula para ela arranjou um outro de aula de português, outro de aula de história, passou nas 3. Né? E aí depois foi embora, não repetiu mais de ano. Aí nós casamos. 2 anos depois nós casamos. E o senhor disse agora, foram 40 anos de 40 casamento. anos. Né? E o que aconteceu? Olha, padre, o casamento nosso foi uma coisa muito boa, graças a Deus. A família dela é religiosa também, o pai, a mãe, os irmãos religiosos, nós também éramos tal. Então tudo concordou para dar certo. Né? Casamos, e aí eu tinha acabado de... Bom, aí eu saí da Academia Militar de Agulhas Negras, fiquei lá até o 3º ano, mas no último ano, que eu já saí oficial do Exército, eu tive uma crise vocacional assim, muito grande. Eu gostava dali, mas eu não queria ser militar. Né? Aí um padre que me ajudou muito, um padre salesiano, que já era meu amigo, padre Guedes, Vicente Guedes, um homem extraordinário. Ele está vivo hoje, tem 80 e tantos anos. Ele me ajudou muito, ele era psicólogo, fez uma série de baterias, de testes psicológicos comigo e tal, e falou, realmente você deveria realmente mudar de profissão. Eu queria ser professor. Engraçado, padre, como é que Deus guia a gente se a gente perceber. Olha que coisa interessante aconteceu comigo. Eu estava no último ano da Academia Militar de Agulhas Negras, e na época em que o militar era muito respeitado no Brasil, assim, os presidentes eram militares, né? Na época do regime militar. Então todo mundo queria ser militar, não? E eu queria sair. Aí eu pedi meu desligamento para o general comandante da Academia Militar, general Meira Matos, um general que foi muito importante no Exército, mas muito culto. E aí ele me chamou na sala dele, sentou ele numa mesa assim, na cabeceira da mesa,
Eu de um lado e do outro lado um major que era o responsável pela seção psicotécnica do ensino. Porque ali você é rastreado em tudo que você faz. Porque no Exército, depois, para as promoções, tal, e uma pilha de papel assim... pesquisa minuciosa. Uma pilha de papel na mão do major era a minha vida. E o general me disse assim, cadete, eu examinei tua vida aqui. Você tem tudo para ser um excelente oficial do Exército. Você pode ser amanhã um general do Exército. General, topo de carreira, né? Mas eu falei, mas general, eu não quero ser general. Eu quero ser professor. Padre, eu tinha 20 anos de idade. Eu quero ser professor. Mas aí ele falou assim para mim, mas, o cadete, você pode ser professor aqui no Exército. Depois que você terminar a academia aqui, que você sair tenente aqui, aspirante, você pode ir para o Rio de Janeiro, fazer a Escola Militar de Engenharia, fazer o curso de engenharia. Os seus professores todos aqui são oficiais. Aí eu falei para ele assim, mas general, eu não quero ser professor mais tarde, não. Eu quero ser professor já. Não sei, não decutiu isso da minha cabeça. Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Padre, não teve jeito. O homem assinou meu desligamento. Colocou assim, eu vou dar o deferimento para você, mas vou fazer uma coisa. Eu vou te dar 3 anos para você voltar para a academia, se você quiser, se você não tiver casado. Que lá não pode ser casado, é só solteiro. Eu digo, tá bem. 2 anos depois eu estava casado. 2 anos depois eu estava formado em matemática e física. Por quê? O que acontece? Até o 3º ano da academia equivale a um curso de engenharia. Então eu saí dali, fiz um aproveitamento de todos os estudos anteriores, formei com 2 anos, formei na faculdade de matemática e física, prestei concurso para a Universidade Federal de Itajubá, passei no concurso com 22 anos de idade e casei. A minha formatura foi no dia 5, casei no dia 6. 2 grandes festas juntas. Por quê? Porque, sabe, quando eu olho para trás, às vezes eu tenho vontade de dar risada, mas eu vejo que a mão de Deus estava aí. Por quê? Porque eu e a minha esposa somos daqui de Lorena. Mas eu tinha passado em Itajubá, Minas Gerais, a distância assim, uns 80 quilômetros. Ela disse, aqui, você quer saber? Você já está formado, já está bem empregado. O emprego era bom, professor universitário, concursado, escola federal. Vamos casar e já mudar para Itajubá? Vamos. Em vez de eu morar em República, lá, ficar passando fome ali, vamos embora. Casaram para poder já se estabilizar em Itajubá. Fomos para Itajubá, Minas Gerais, ali nasceram 2 filhos nossos, 2 primeiros. Eu me integrei ali na pastoral de jovens ali. Né? Inclusive, ela tinha a mesma idade minha, o Tatá, que foi coordenador muitos anos da Renovação Carismática Católica. Ali em Itajubá, eu trabalhava muito com o Tatá. Começamos ali o movimento de Renovação Carismática Católica. Inclusive, eu levei Padre Jonas várias vezes. Ficava na minha casa, ele dava retiro ali na linha da renovação para as irmãs, ali num convento que tinha, também num grupo de oração que a gente começou. Né? E aí fomos, e na minha vida, então, de casado com a Maria Zila me acompanhava em tudo, né? Nos grupos de oração e tal. E ficamos ali em Itajubá, mais ou menos 8 anos. Ali eu fiz mestrado na faculdade de engenharia, fiz mestrado em física, né? Da matemática eu passei para física, fiz mestrado em física, e aí eu recebi uma proposta de fazer o doutorado aqui no ITA, em São José dos Campos. Ganhei uma bolsa, a faculdade mantinha meu salário, inclusive, e eu então vim para Lorena. Saí de Itajubá, vim para Lorena, e aí nasceram mais 2 filhos aqui em Lorena, depois nasceu um terceiro, 3 nasceram aqui. E aqui em Lorena eu continuei também meu trabalho, né? Quer dizer, e nesse período todo, engraçado, eu nunca me separei do Padre Jonas, eu e a minha esposa. Por quê? Eu não sei se eu estou falando muito, Padre. Não. Não? Fique tranquilo. É porque 40 anos. São 40 anos, fique tranquilo. Bom, uma coisa muito importante aconteceu na minha vida, outra mão de Deus aconteceu na minha vida. Quando eu saí da academia, 1970, a minha esposa tinha feito um encontro de jovens com o Padre Jonas em Campo de Jordão. O Padre Jonas tinha ficado tuberculoso em São Paulo, foi se tratar em Campo de Jordão, que ele se tratava porque era uma região boa para tratamento, né? E ela foi fazer um encontro de jovens lá com o Padre Jonas. E voltou encantada, falando para mim, olha, estive lá, Padre Jonas, tinha um padre e outros padres e tal. Você precisa ir, você precisa ir. Eu digo, eu vou, claro. Coisa de igreja eu vou. E fui fazer. Vendo direitinho, em janeiro de 1970 eu fiz. Fiquei encantado também.
né? E aí o Padre Jonas veio para a nossa cidade. Ele ficou bom, transferiu. Ele já contou essa história aqui até de público, né? Ele ficou até meio aborrecido, porque ele saiu de São Paulo, né? Veio para uma cidadezinha, mas ali começou a Canção Nova, né? Que coisa, o desígnio de Deus. Os desígnios de Deus. Bom, aí o que aconteceu? Como ele veio para a nossa cidade, aí eu comecei a participar com ele. Ele começou a fazer encontro de jovens ali. Foi quando a Luzia ficou viúva, né? E o marido da Luzia tinha sido colega meu de escola, o Agenor. A Luzia ficou viúva. E eu me lembro que a Luzia, em 1974, fez um encontro de jovens que a gente fazia no colégio ali, São Joaquim, com o Padre Jonas. Resultado, padre, eu nunca me separei do Padre Jonas até hoje. Sabe, foi uma das coisas que Deus colocou na minha vida assim, maravilhosas, né? Para você ter ideia, ele celebrou nosso casamento há 40 e tantos anos atrás. Ele era o nosso diretor espiritual, meu e da minha namorada. Depois da noiva, celebrou o casamento, por continuando. Aí eu, nessa época, estava em Itajubá, mas eu vinha todo final de semana para cá, para Lorena, e aí eu participava dos encontros que começou lá na fazenda, em Areias, os Maranatás, encontros. Eu vinha todo final de semana, né? Depois nós construímos, graças a Deus, a casa de Queluz. Os encontros passaram a ser em Queluz. Até que quando eu voltei para Lorena para fazer o doutorado em São José, aí me integrei mais ainda. Aí depois o padre começou a rádio. Primeiro ele começou a comunidade. Outro detalhe interessante. Quando o padre começou a comunidade, que eu falei na minha cidade, na rua ali, Rua Dom Bosco, onde era a casa dos meus pais, bem perto ali, 200, 300 metros. Eu não entrei para a comunidade, por quê? Porque eu já era casado. E eu já tinha 2 filhos. E o padre começou só com gente solteira. Sim. Eu falei, ô padre, paciência, eu fico aqui, eu fico no apoio, fico no segundo elo. E estou até hoje assim nessa situação. E o senhor é Canção Nova, Sim. Vamos podemos dizer, desde os inícios. A sua esposa, que eu também a conheci, os seus filhos, todos, né? Eles. Porque está na história, na raiz dessa obra de Deus que é a Canção Nova. Mas passaram-se esses 40 anos. Sim. E aí veio um diagnóstico. E, mano, esse diagnóstico foi duro. Mas antes que o senhor fale, nós vamos ouvir um testemunho de um filho seu sobre este diagnóstico, né? Porque o senhor fez todo este enredo, mas aconteceu isso. E este diagnóstico que chocou todos nós. Né? Então, o Davi vai falar agora. Desde o diagnóstico até o último dia de vida da minha mãe, meu pai sempre foi para a gente, como sempre, aquela rocha segura que nos dava o amparo, que nos dava o suporte para a gente fazer tudo o que precisasse fazer. Nós passamos por muitos tratamentos em locais diferentes, com equipes diferentes, hospitais diferentes, e ele estava sempre ali dando o suporte e endossando as decisões que a gente tomava. Então, a fé dele sempre o acalmou e, de certa forma, nos acalmava a tentar procurar a melhor solução nesse problema todo. Eu acho que a fé dele é o que mais nos marcou ao longo do tratamento todo. Óbvio, eu como pai hoje percebo que ele como pai queria nos preservar, então ele evitava de chorar na nossa frente, de se mostrar fraco na nossa frente, devia com certeza teve os momentos das fragilidades dele, mas meu pai tem 2 coisas muito impressionantes. A fé do meu pai é impressionante e a serenidade do meu pai é impressionante. Então, a fé que causa nele, ou que proporciona essa tamanha serenidade dele. Então, ele estava sempre lúcido e consciente daquilo que ele tinha para enfrentar, daquilo que viria pela frente, e, de certa forma, a gente sabia mais ou menos qual seria aquele desfecho. Então, devagarzinho, ele pôde ser preparado e pôde nos preparar, mas eu não vi meu pai desesperado em nenhum momento ao longo desses 6, 7 anos. Ele estava sempre com aquela palavra de conforto: filho, calma, filha, calma, vamos lá, vamos devagar, vamos com vontade de Deus, vamos devagarzinho, vamos fazer a nossa parte, um ótimo tratamento, uma coisa de cada vez. E a coisa foi, dentro do possível, o mais natural que a situação permitia. O senhor que ajuda tantas pessoas com aquilo que o senhor escreve, com aquilo que o senhor fala, com aquilo que o senhor ensina, o senhor viveu essa realidade desse diagnóstico.
Mas nós vamos falar deste diagnóstico no próximo bloco. E tocar agora em tudo aquilo que o Senhor foi falando, que foi sendo fundamentado com a sua fé. Não sei se foi o momento em que o Senhor precisou ter mais fé, vamos dizer assim, mas foi um momento em que o Senhor precisou viver de uma maneira muito mais concreta a sua fé. E nós vamos falar no segundo bloco. Segura aqui um pouquinho, segura a emoção um pouquinho, e você que está nos acompanhando também, este não é o professor Felipe Aquino. Este é o Felipe Aquino, que está aqui partilhando conosco como gente de fé. Você que está acompanhando que acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com alguém muito conhecido, não somente na TV Canção Nova, mas em todo o Brasil, pela sua experiência de fé. Professor Felipe Aquino, que está aqui. Só que hoje nós não estamos conversando com o professor da Escola da Fé, porque lá é claro que o senhor fala também da sua experiência de fé, mas a experiência de fé como professor, o conteúdo. Hoje nós estamos conversando, me permita dizer assim, com o Felipe Aquino. Claro. O Felipe Aquino, que teve toda essa base que o senhor disse no começo, no primeiro bloco, a base familiar, essa base familiar que fez com que o senhor desejasse também constituir esta família que o senhor constituiu, com a Zila, com os 5 filhos que vieram, mas veio o diagnóstico, né? O diagnóstico, como seu filho acabou de falar no primeiro bloco, que chocou toda a família. Como é que foi receber essa notícia? Padre, é engraçado, né? Essa notícia eu recebi, me lembro direitinho. Eu saí aqui da Canção Nova, aqui de Cachoeira, e eu ia voltando para Lorena, na minha casa. No caminho, e era o dia do meu aniversário. Foi no dia do seu aniversário? 25 de setembro de 2005. O telefone tocou, eu atendi no carro e ela disse, olha, eu preciso te dar uma notícia. Era ela. Eu acabei de fazer uma mamografia e tal e acharam aqui um tumor. Mas fica tranquilo, a médica disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia e tal. E falei, ai meu Deus, a gente sabe o que significa isso, né? Mas aí, padre, sabe, é uma coisa interessante. Nós já tínhamos aí, 30 e tantos anos de casado, né? E a vida inteira, a gente que está vivendo uma vida religiosa, pregando para os outros, falando de Deus, falando de enfrentar o sofrimento, com a graça de Deus. Falei, bom, agora chegou a minha vez. Eu falo para todo mundo que tem que sofrer na fé. Escrevi um livro, Sofrendo na Fé. Eu não sei se eu escrevi, não, foi antes dela falecer. Agora chegou a minha vez de sofrer na fé. De viver isso, de viver tudo que eu aprendi nesses 40 e tantos anos aí, e bom, vamos enfrentar. Mas é duro mesmo, porque quando é na pele da gente, na carne da gente, né? E aí eu fiquei com muita pena dos meus filhos também. Por quê? Porque a minha esposa era assim, uma pessoa muito extrovertida, muito alegre. Ela, por exemplo, quando os filhos se reuniam em casa com os amigos, na festinha, ela era a última a dormir. Eu me lembro que eu ia dormir lá, eu sou de dormir cedo, sabe? Para 10h30, 11 horas da manhã, eu estou indo para a cama. Ela ficava até 2, 3 horas. A moçada universitária gosta de ficar aí. Ela ficava, até era a última a apagar a luz. Então, eles sofreram muito, né? Bom, mas aí começou o tratamento todo e fez a cirurgia, uma cirurgia meio delicada, tirou um pedaço da mama, a parte da mama e tal, fez quimioterapia, caiu o cabelo, radioterapia, foi... Mas aí a gente pensou que ela tivesse boa, né? Sim. Mas passaram 6 meses, fez a ressonância magnética lá, o PET scan, né? Sim. De novo, encontrou, aí já não estava mais no seio, aí já tinha espalhado, se não me engano, para o fígado. Aí eu falei, meu Deus, fez metástase, né? Metástase aí é feio. Bom, aí fomos carregando na fé, né? E ela, graças a Deus, sabe, padre, ela não se abatia, não. Era uma mulher corajosa. Ela dizia para mim, eu não vou morrer, não. Não vou morrer, não. Eu vou. E, sabe, e continuou trabalhando. Ela cuidou da editora, que se não fosse ela, essa editora não existiria. E eu sempre fui diretor da faculdade, fui diretor 20 anos do campo da USP em Lorena hoje. Não tinha tempo para nada. E ainda aqui fazendo programa aqui na Canção Nova, viajando no final de semana pelo Brasil.
né, nos encontros, há mais de 30 anos que eu viajo. Ela que cuidava de... Eu escrevia os livros no final de semana, dava na mão dela ali o disquete ali, o resto nem... Ela com o Davi que apareceu ali, que cuidavam disso. Né? Bom, mas aí a coisa foi... E o câncer nunca cedeu. Aí foi... Quando chegou no final, né, depois de 6 anos, aí realmente foi ficando mais complicado. Mas uma coisa muito interessante, né, padre? Ela só entregou os pontos mesmo praticamente 1 mês antes de morrer. Até aí ela trabalhava. Mas 1 mês antes de morrer, ela foi internada 1 mês em São Paulo, no hospital ali em São José, porque o câncer pegou aqui a laringe, a faringe, fechou, ela teve que botar um stent na garganta para poder alimentar. Aí pegou o cérebro, teve que fazer um tratamento especial de quimioterapia cerebral, que a quimioterapia venal não atinge o cérebro. Aí ficou internado mesmo, mas aí chegou um ponto que realmente foi definhando, até o ponto que entrou num coma, né? Num coma, teve que ser até meio induzido por causa do estado de saúde, né? Mas é interessante, padre, como Deus, a graça de Deus atua na gente na hora certa. Uma coisa que eu aprendi muita coisa no sofrimento. O sofrimento ensina muito a gente, né? Mas uma coisa muito interessante que eu entendi, a graça de Deus, a teologia diz que tem a graça santificante, a graça de estado e a graça atual, né? Aquela graça do momento. Engraçado, a graça do momento, ela só vem no momento. Ou seja, enquanto você não está passando pelo problema, a graça não vem. Mas aí, interessante, né? Eu fiquei 30 dias no hospital com ela ali, né? E aí, na última semana, ela falou assim para mim, eu não aguento mais. Foi a primeira vez que ela falou para mim assim, não aguento mais. Eu senti que ela jogou a toalha, como se diz, né? E aí ela falou assim para mim, você não vai aguentar viver sem eu. Eu digo, você não vai morrer, fica quieta, para com isso. Vai desconversando, né? Sim. Não sei como é que você vai fazer com a editora, não sei o que você vai fazer com isso, com os filhos, com os netos. Eu digo, não fala nisso não, você não vai morrer não, você vai ficar boa, não vai fazer quimioterapia. Eu sabia que não tinha mais jeito. Né? Mas como Deus é bom, né, padre? Nesse hospital lá, do Hospital de São José, em São Paulo, tem uma capela. E tinha missa na capela, todo dia ali fazia adoração ao Santíssimo e tal. Sabe, foi isso que me segurou. O que me sustentou também os filhos, foi aquela capelinha ali no Hospital São José, com o Santíssimo ali, que eu rezava todo dia, a irmã levava a comunhão para ela no quarto e tal. É aquilo ali que deu a gente estabilidade. Tá? E uma coisa interessante, eu gosto de contar isso para mostrar às pessoas a força da Eucaristia. O dia que ela morreu, era 6 horas da tarde e tinha a missa todo dia, 6 horas da tarde, no hospital. E eu ia para a missa. Aí eu me lembro que eu fui com o filho mais velho, o Mateus, para a missa. Os outros ficaram ali cuidando dela e eu fui para a missa. E a missa terminou, mas sim, 6h40, semana mais rápida, né? Sim. E eu cheguei no quarto, era mais ou menos assim, 6:45. E eu falei, vou rezar o texto da misericórdia, porque ela já estava em coma, e já vários dias que estava em coma. Eu digo, deitada, eu segurei na mão dela, sentado, rezei o texto da misericórdia ali. Quando foi 7 horas, mais ou menos acabei de rezar o texto, aí eu vi aquele sofrimento dela, né? Eu fiz essa oração. Falei, Jesus, o Senhor está comigo aqui no meu coração agora. Tenho certeza que eu te recebi na Eucaristia. Vou te pedir uma coisa, Jesus. Se ela estiver preparada, leva ela, Jesus. Pode levar. Eu sei que vai ser duro para nós todos aqui, mas para que ela tenha paz, se ela estiver preparada, leve. Padre, ali a 3 minutos ela morreu. 3 minutos, a respiração dela foi 3 minutos. E interessante, eu estava sozinha com ela no quarto. Foi um dos únicos momentos que eu estava sozinho com ela. Parece que ela acho que não queria que os filhos assistissem. Aí eu lembrei aquela frase do Jó, né? Jó 1:21. O Jó diz, Deus dá, Deus leva, bendito seja Deus.
E eu disse, Jesus, muito obrigado. O Senhor ouviu a minha prece. Eu pedi, então se o Senhor levou, é porque ela estava preparada. E eu pedia, Padre, que ela fosse no dia de Nossa Senhora. E ela morreu dia 19 de setembro. Eu pensei que ela fosse morrer no dia 15, que é dia da Nossa Senhora das Dores, né? Depois da exaltação da Santa Cruz. E eu disse, eu acho que ela vai morrer dia 15. Não morreu, morreu dia 19. Aí eu fui ver se dia 19 era alguma festa de Nossa Senhora de La Salette. Eu digo, então tá bom, Senhor. Então, o Senhor veio buscá-la no dia de Nossa Senhora de La Salette. Então ela é sua. Obrigado pelos 40 anos que o Senhor nos deu, né? Sabe, mas foi tudo assim muito dolorido, mas graças a Deus tudo com muita paz, sabe? E com certeza foi uma experiência vivida em família, como o senhor disse, em que o senhor ali naquele momento fez essa oração e que foi provado duas coisas. Primeiro, a oração que Deus escuta. Deus nos escuta a oração sincera. Sem dúvida. Por mais que seja uma oração dolorida. Sem dúvida. E a prova de que o que o Senhor pediu aconteceu. Ela estava preparada. E essa experiência, com certeza, também foi vivida por todos os seus. Por isso tem mais um filho que quer falar, uma filha que agora quer falar com o Senhor também. Priscila. Foram alguns anos de luta. Mas em tudo eu percebi a mão de Deus preparando o cuidado necessário em cada momento. E ele se transformou muito durante a doença dela. No começo do tratamento, ele ficava muito assustado, entrava em pânico quando a gente tinha que ir para São Paulo e tinha consulta e tinha cirurgia. Não conseguia acompanhá-la, ficava muito nervoso, então tinha que ser sempre os filhos, eu, os meninos. E com o passar dos anos, ele foi ficando tranquilo, foi lidando com a doença com uma forma mais natural, até que ficou tão natural que chegou num dos últimos meses de vida dela, a gente estava em Ubatuba, foi a última vez que ela foi com a gente para a praia. E ele estava tranquilo demais, eu estava na beira do mar brincando com o meu João, com o meu mais novo, e ela não podia mais tomar sol, ela ficou sentada no quiosque. E eu virei e falei para ele, pai, o senhor está entendendo o que está acontecendo com a minha mãe? Porque parecia que ele estava muito tranquilo, eu falava, gente, acho que ele não está entendendo. Eu já estava entendendo que ela estava morrendo. Ele virou e falou assim para mim, minha filha, eu já entreguei sua mãe para Nossa Senhora. Cada dia de vida que Deus me der ao lado dela, eu vou viver como um presente. Eu espero tudo. Aí eu entendi que o meu nervosismo não era infundado. Na verdade, eu estava passando por esse nervosismo, enquanto que ele, na verdade, estava fazendo o caminho dele de preparação. Então, ele teve muita fé, muita serenidade, muita tranquilidade sempre. Esta é a Priscila. É a Priscila. É a única filha. É a única filha. E ela sofreu muito, padre, porque ela é médica. E, claro, primeiro por ser única filha, é aquela filha que ficava com ela. Os 4 meninos iam comigo. Sim. Jogar futebol, soltar pipa, andar a cavalo, andar de bicicleta, e ela ficava normalmente com a mãe. Então, claro, a afinidade com a mãe aí foi muito grande, elas eram muito amigas, né? Então, a Priscila, eu acho que foi a que mais sofreu. Tanto é que a Priscila depois teve um ano de uma depressão muito dura, sabe? Eu acho que um pouco foi por causa disso, mas graças a Deus ela saiu dessa depressão, ela está trabalhando normal, uma boa médica, graças a Deus, mas sofreu muito. Porque, primeiro, ela acompanhou desde a primeira cirurgia, os 6 anos todos com os diagnósticos e tal. O último PET scan que ela viu da mãe, ela falou assim para mim, pai, é um filme de terror. Ou seja, o câncer tomou tudo. A expressão que ela usou para mim no hospital, pai, é um filme de terror. Médica, né? Bom, mas, graças a Deus, ela também resistiu e tal. Mas aí tem uma outra coisa muito interessante, né? Ela mora em Lorena, perto da minha casa. A 100 metros, assim, é casada, tem 2 filhos, né? E quando a mãe morreu, nós viemos de São Paulo, era 7 horas da noite que ela morreu e tal. Aí o Davi, o Lucas, o André, os meninos ficaram lá e disseram, aqui, ó, pai, vai embora para Lorena com a Priscila e deixa que a gente cuida aqui do resto, né? Velório e tal. E eu vim embora para casa. Chegamos em casa, devia ser umas 10 horas da noite, assim. Fui para a casa dela e ela disse assim, pai, isso não vai ficar mais na sua casa, não.
Porque eu tenho uma casa grande, sabe? 5 filhos. Essa casa eu construí faz 35 anos. Sim. Você não vai ficar nessa sua casa, não. Você vai ter depressão, você vai ter solidão, você não vai ficar, não. Você vai morar comigo. Eu falei, Priscila, vamos fazer o seguinte, hoje eu durmo aqui com você. Aí a sua mãe vai chegar, o corpo só vai chegar de madrugada e tal. Aí dormimos, quando o corpo chegou, a gente foi lá pro velório, tal. E aí, depois que enterramos ela, tal, direitinho, ela disse, e agora, pai? Agora você vai para casa? Eu digo, não, eu vou para minha casa. Mas, pai, você vai ficar sozinho na sua casa? Eu digo, não vou. Eu tenho que enfrentar a vida. Minha vida não pode, né? Eu continuava com um programa aqui na Canção Nova, 2 programas aqui, viagens marcadas para o Brasil inteiro, a editora andando, livros para escrever. Eu digo, se eu for para sua casa, padre, eu fui para minha casa. Eu digo, seja o que Deus quiser. Nem que eu passe a noite inteira acordado, chorando, eu vou para minha casa. Né? Padre, eu fui para minha casa, dormi a noite inteira na noite seguinte, sem tomar remédio, sem nada. Rezei, entreguei na mão de Jesus, Nossa Senhora. Aí, padre, eu aprendi uma coisa também, sabe? Quando a gente aceita a vontade de Deus, Deus põe a paz no coração da gente. Isso é muito bom o senhor tocar, sabe? porque Deus, quantas sabe, pessoas... Isso eu vivi. Uhum. Olha, então, já tem 4 anos e meio que ela morreu. Eu estou na minha casa sozinho. Eu costumo dizer que eu moro no eremitério. O eremitério é um mosteiro que só tem um monge. Só tem um monge. É o meu eremitério. Mas é um eremitério assim que de vez em quando chegam os 5 lá com os netos. Então é um eremitério meio agitado, né? Meio barulhento. Mas eu fico muito tempo sozinho. Então a minha vida mudou nesses 4 anos e meio, né? Mas engraçado, né? A vida da gente muda muito, né? E a minha vida, hoje eu vivo assim meio que a vida de um monge. Um monge diferente. Um monge que é viúvo, um monge que tem 12 netos, né? A gente toda quarta-feira, a gente reúne todos eles na minha casa, a gente reza um terço, depois tem um jantar, né? Os filhos, os netos, os filhos, as noras, né? o genro. É um terço meio agitado, né? Sim. Um brigando aqui, outros falando, mas nós vamos. Mas a gente vai tocando toda quarta-feira, né? Mas, sabe, graças a Deus, Deus me deu a graça de eu poder continuar a minha vida. Não parei de fazer nada que eu fazia, graças a Deus. E olha, faço até mais bem feito. Por quê? Porque agora, como ela descansou, né? Sim. Porque quando na doença dela eu tinha que ficar muito ali, preso na doença, cuidando dela. Hoje que eu fico sozinho, acaba que hoje eu tenho mais atividade até do que eu tinha antes. Quer dizer, o que eu queria dizer, sabe, padre, é o seguinte: Deus cuida da gente. Quando a gente aceita a vontade de Deus, né? Eu aprendi uma coisa com Santo Afonso de Ligório, né? Aí como é importante a gente ler a vida dos santos, né? Tem um livro de Santo Afonso de Ligório chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Santo Afonso diz assim: para a gente ser santo, é preciso 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Aceitar a vontade de Deus, né? Uma coisa que eu fiquei muito satisfeito foi que tudo que nós pudemos fazer por ela, nós fizemos. O melhor médico que nós podíamos ter, nós demos. O melhor hospital que nós podíamos pagar, nós pagamos. Os filhos acompanharam ela todo o tempo comigo. Então nós fizemos. Então, graças a Deus. Agora Deus levou, bendito seja Deus. E esse testemunho que o senhor está contando perpassou também em pessoas que acompanharam, que não eram da sua família. Uma dessas pessoas, vai também falar conosco agora. Assisti palestras incríveis, já li livros incríveis do professor Felipe, mas o que mais me marcou foi que o professor Felipe, ele pregou com a vida. Tudo que eu vi o professor Felipe pregando, eu vi ele ali vivenciando um momento tão delicado com a esposa e com os filhos. E destaca a importância da família no enfrentamento de situações difíceis, como um tratamento do câncer, de um momento de adoecimento, reforçando que a família ela é fundamental para que você possa superar esses momentos. Eu tenho certeza que o peso
daquele sofrimento, ele foi dividido entre os irmãos, entre as noras, entre o genro, entre o professor Felipe, que eles puderam viver aquilo juntos como família. Esse momento ele é difícil não só para a família, mas ele é muito difícil também para nós médicos. Nós nos envolvemos com a família, com o paciente. E depois de tudo aquilo, eu dei um abraço bastante caloroso no professor e disse para ele que, obviamente, naquele momento viria a dor, mas que depois viria a paz de um compromisso, viria a paz de uma certeza de que eles haviam feito tudo e que estava sendo feita a vontade de Deus. Esse é o Dr. Fernando Vidigal, é oncologista clínico que esteve com a Zila e com a família, como ele mesmo disse, nos 2 últimos meses. Olha, esse rapaz, esse Dr. Fernando, foi um anjo da guarda. Padre, olha que coisa interessante que aconteceu. O dia que ela foi internada, que ela ficou 30 dias ali, ele disse, não acredito que é a esposa do professor Felipe. Eu digo, por quê? Porque o senhor fez uma palestra em Belo Horizonte, quando eu era estudante de medicina, lá sobre bioética, e eu assisti a tua palestra lá. Um rapaz católico. Foi um verdadeiro anjo da guarda que Deus deu e um oncologista de primeira linha, né? Inclusive, o dia que ele percebeu que ela ia entrar em coma, eu vi esse médico chorar do lado dela. Chorou. Eu lembro que ele enxugou as lágrimas. Tanta amizade ele fez com a gente, com os filhos, com ela. Mas coisa importante, padre, outra coisa, a gente tem um médico cristão. Sim. Um médico cristão. Esse rapaz, tanto é que depois eu dei uma série de livros meus para ele e ficamos um amigo. No casamento dele eu fui. Foi logo depois que ela morreu, ele se casou, né? Como é bom a gente ter um médico assim cristão acompanhando a gente nessa hora de sofrimento, né? Ele não foi só um médico, ele foi um amigo, foi um cristão do nosso lado. Olha, agradeço muito, doutor Fernando, né, ter dado aí esse testemunho. É um amigo de ouro mesmo. E tem mais gente querendo conversar conosco deste momento da dor em família. Como que foi isso? A matriz é o Felipe, né? A fé sempre foi cuidada e trazida à tona de forma muito visível pelo Felipe. E o espetacular do Felipe é que o que ele fala na igreja, ele vive. Ele vive palavra por palavra. Conheço o Felipe desde que ele namora a Zila e ele nunca foi contraditório. Nunca foi. Ele tem uma fé realmente inabalável, inimitável, como eu nunca vi. Maria Inês é irmã da minha esposa. Maria Inês é uma psicóloga muito boa, Lorena, uma pessoa também que marcou. Nós éramos muito amigos, caminhamos juntos há muito tempo também. Como ela disse, como todos os testemunhos que nós ouvimos disseram, como o senhor continua dizendo, e eu fiz questão de fazer essa separação, que uma coisa era o professor Felipe Aquino, outra coisa o Felipe Aquino. Sem dúvida. Mas agora nós estamos caminhando para o final do programa, eu digo, é o professor Felipe Aquino que não ensina somente um conteúdo de fé, mas que ensina realmente a viver a fé, porque o Senhor experimentou a sua fé. E antes de nós terminarmos, eu faço uma última pergunta para o Senhor. Se a Zila estivesse viva hoje e assistindo a este programa, o que o Senhor falaria para ela? É difícil, né, para dizer. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, que ela foi um presente que Deus me deu. Uma mulher completamente diferente de mim, ela sabia disso. Ela não partilhava todos os meus valores, assim, em termos de espiritualidade, né? Não me acompanhava em todas as minhas atividades espirituais,
porque ela dizia que ela não tinha nível, ela dizia que ela não tinha nível para me acompanhar, mas tinha uma coisa extraordinária atrás de tudo isso, me apoiava 100%. Nunca, padre, eu saí da minha casa e contra a vontade dela. Nunca. Se ela dissesse, não, você não vai pregar em tal lugar, eu não iria. Porque eu dizia, eu não sou padre, eu sou casado, eu tenho mulher, tenho filho, tenho que cuidar deles primeiro. Sim. Eu não me lembro uma vez na vida que ela tinha dito assim para mim, não, você não. Pelo contrário. Às vezes eu tinha filho pequeno, doente, ela dizia, não, você vai, eu fico com eles. Ela era enfermeira padrão, eu cuido deles, o pessoal precisa de você. Sabe? Então, se eu pudesse ter mais um encontro com ela, eu diria, olha, muito obrigado, sabe? Por tudo que você foi na minha vida. Né? Nós tivemos os nossos desentendimentos, tivemos as nossas brigas, todo casal tem. Mas, como dizia o Papa João Paulo II, houve sombras, mas as luzes foram mais intensas. Né? Muito mais intensas. Sabe, essa mulher criou esses 5 filhos com amor. Ela tinha um amor desesperado pelos netos. Sabe, uma fidelidade a mim que eu nunca vi, nunca tive um momento de ciúme, de desconfiança. Viveu radicalmente para mim e para os filhos. Então só tenho que agradecer. Todo dia nas missas eu peço a Deus que retribua ela, né, lá na eternidade, com a paz, que ela participe da glória de Deus, seja saciada da glória de Deus, exatamente pelo que ela fez com a gente aqui, né? Graças a Deus. É isso que eu diria a ela. Muito obrigado. E nós que agradecemos ao Senhor Amém. Por aquilo que eu dizia anteriormente. Que eu tenho certeza que a sua fé hoje, amadurecida, como o Senhor bem disse, eu preciso passar pelo sofrimento da fé. Amadurecida por esta fase, por este sofrimento, com certeza conseguirá ainda ir mais longe. E é o que eu peço a Deus, é a minha oração hoje pelo Senhor. Amém. Que o seu testemunho de fé seja realmente agora um ensinamento do professor Felipe, não do conteúdo, sim, mas da vida. Da vida. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Eu que programa. agradeço, padre, e eu queria dizer o seguinte, não pense que eu sou um gigante na fé, não. Eu quero terminar dizendo o seguinte, eu me sinto fraco, como todo mundo se sente fraco, e a minha força continua estando em Deus. Eu costumo dizer que a primeira coisa que eu faço no dia é buscar a primeira bênção, a missa da manhã, porque sem essa bênção de Deus a gente não caminha para frente. Muito obrigado. E como é bom ouvir testemunhos como o do professor Felipe, como é bom ouvir tantos testemunhos que vão nos amadurecendo. Eu posso dizer que eu sou o primeiro enriquecido aqui, né? Eu não tenho a pretensão de, por estar conduzindo o programa, de dizer também que tenho fé. Como eu sou enriquecido como testemunho, como o seu e de tantas outras pessoas que passaram e que passarão por aqui. E você pode nos mandar também o seu testemunho. Você pode escrever para nós no gentedefé@cançãonova.com e lá na nossa página no Facebook, Gente de Fé CN, e mandar o seu testemunho, fazer o seu comentário. Quem sabe um dia você também não estará conosco aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Amém. E a você que nos acompanhou também. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!